Vocês conseguem ver? Tô vendo, eu não estou vendo, professor. Não? Não. Eu estou vendo, ideologias Agora, políticas. Tá, agora sim. beleza. Então tá. Esse texto, né, fala um pouco de ideologias políticas de uma maneira um pouco diferente que a gente trabalhou no início da... Lembra que a gente discutiu ideologia lá na disciplina de sociologia, logo quando você estava entrando no curso? A maioria de vocês, né? Tem gente de outras salas. Mas tem uma visão do conceito de ideologia um pouco diferente do que a gente está trabalhando aqui. Antes, quando a gente discutiu lá no primeiro período, a gente estava discutindo um pouco essa visão meio como Marx, né? O marxismo trabalha ideologia, que é a ideia de uma visão mascaradora da realidade, uma visão distorcida, uma concepção que encobre determinados aspectos da realidade, e a gente analisou alguns casos de ideologias políticas, né? Não é o caso dessa discussão sobre ideologia que a gente vai fazer agora. O que a gente está entendendo por ideologia é um pouco vinculado a projetos políticos de sociedade. Ideias, ideologia como conjunto de ideias que vão indicar que projetos políticos cada grupo segue, né? Então, são visões que cada grupo tem de como a sociedade deve ser organizada, de como deve ser a relação entre sociedade e Estado. Então, as ideologias, elas são muito diferentes entre si, têm raízes muito vinculadas a classes, com interesses muito diferentes, e elas podem elas não são tão fechadas. A gente está colocando esse quadro, o autor chama atenção para isso, mas não são, a gente não pode dizer que são visões fechadas da ideologia. Alguns grupos compartilham de alguns aspectos, então tem grupos que conseguem mesclar, né, algumas ideias de ideologias de esquerda com ideologias de direita, algumas práticas de grupos de direita podem ser reproduzidas por grupos de esquerda. Então, não é uma coisa fechada. A gente está colocando num quadro para fins didáticos mesmo. Mas as ideologias podem aí se mesclar, né? Hoje em dia. Ele dá o exemplo de alguns grupos de esquerda, por exemplo, que adotaram práticas autoritárias, adotaram algumas práticas que eram de grupos considerados conservadores. Né? Então, ele fala, por exemplo, do caso do stalinismo, né? Que nasce dentro de uma ideologia de esquerda, né? Vinculada às concepções marxistas, mas que acabou por adotar algumas práticas de ideologias de direita, especialmente práticas de um Estado autoritário, né? Então, ele vai chamar a atenção que essas visões de ideologia não podem ser fechadas, né? Os grupos podem compartilhar algumas práticas de ideologias, mas para a gente conseguir entender melhor o que defende cada ideologia, a gente colocou num quadro, né? E aí eu trouxe o quadro do Carlos Eduardo Sell, né? Do livro, para a gente discutir esse quadrinho aí. Inclusive, eu solicitei, né, no exercício de vocês, com vocês, no nosso último exercício, que vocês me dessem um exemplo, um exemplo de alguma dessas ideologias. Então, ideologias conservadoras, liberais, ou neoliberais, né? Ideologias vinculadas à social-democracia, que a gente vai ver um pouco o que significa, né? O que ela defende. Ideologias de esquerda, socialismo, comunismo, anarquismo. Então, eu pedi para que vocês me dessem um exemplo a partir de um grupo
político específico, pode ser a ação de uma prefeitura, de um vereador, de um deputado, pode ser uma ação de um Estado, uma ação de política pública, pode ser um movimento social, pode ser uma liderança comunitária, pode ser um texto de jornal, uma reportagem. Peraí, deixa eu aceitar alguém aqui que está me chamando. Então, vocês compreenderam o que eu estou pedindo no exercício? Peraí, que tem gente querendo entrar. Vocês conseguiram compreender? É uma coisa, eu quero que vocês me deem um exemplo, né? Peguem um caso e tentem identificar em que ideologia esse grupo está enquadrada, né? Como é que a gente pode enquadrar essa ação política de determinado grupo dentro das nossas classificações aí de ideologia, tá? Então, qualquer dúvida sobre esse exercício, eu estou à disposição de vocês, mas tá muito simples. E aí eu queria que não só vocês identificassem, mas discutissem um pouco o que defende essa ideologia. Então, eu peguei, por exemplo, um movimento social, sei lá, do MST. Então, que tipo de ideologia ele está defendendo? Dentro desse quadro aqui, onde que você vincularia ele? E o que é essa ideologia, que projeto ela defende, né? Que tipo de Estado ela defende? Então, você pode pegar o exemplo que você quiser. Pode ser local, pode ser nacional, vocês quem sabem, tá bom? Então, se vocês quiserem depois me consultar, para dizer, professora, eu peguei esse exemplo, pode ser? Pode, tá? Vocês podem me chamar. Lembrando que é um trabalho que pode ser em trio ainda, né? Então, vocês podem conversar entre si e escolher o grupo. Então, assim, eu peguei esse modelo aqui de quadro, que fala um pouco sobre as ideologias, e aí o autor tenta esmiuçar aí 3 grandes grupos de ideologias, que é a ideologia liberal, a ideologia social-democrata, social-democracia, uma ideologia de centro, que eu acho que para vocês é um pouco nova, eu vou me detalhar mais a ela, e a ideologia de esquerda, né? Que aí vocês já sabem, já discutiram, mas eu vou só reforçar um pouco como que eles entendem o papel do Estado, né? Então, quando a gente fala de ideologia de direita, a gente está falando principalmente da questão liberal e neoliberal, né? A gente vincula muito a esse modelo de Estado, liberal, neoliberal, mas a gente tem outro grupo de ideologias de direita, que é o chamado conservadorismo. O que é o conservadorismo? É geralmente uma ideologia que atrela o Estado às concepções morais, a princípios morais muito fechados, muito claros, né? Então, geralmente são estados, quando a gente chama de ideologias conservadoras, são geralmente ideologias vinculadas a concepções religiosas, morais, né? Muitas vezes ideologias ligadas a determinados grupos, como, por exemplo, machismos, racismos, né? Formas conservadoras de entender a sociedade, né? É uma visão da sociedade muito fechada e focada em hierarquizações dos grupos, né? Grupos que têm uma superioridade diante de outros que precisam compreender o seu papel, né, de inferioridade. Então, essas hierarquias sociais compõem muitos grupos conservadores. Então, se a gente for pensar em Estado conservador, dessa ideologia conservadora, são estados mais vinculados a teocracias, né, governos religiosos, marcados pela forte presença da religião como princípio norteador do Estado. Essas ideologias conservadoras são vinculadas, sim, como ideologias de direita, tá? Como um outro exemplo de ideologia de direita, a gente tem o liberalismo, né? Que a gente começa a ver no Locke, mas ele vai assumindo algumas novas feições no decorrer da história. Então, você tem o Locke, lá dos contratualistas, que inaugura um pouco essa visão do liberalismo político, mas você tem o desenvolvimento em outras
em outros autores, né? Vou colocar um pouquinho aqui para vocês. Então, você tem, acho que está um pouco pequeno, né, para vocês, eu vou ler. Então, você tem a concepção liberal, que fala um pouco sobre... Você tem dois tipos de liberalismo, né? Tem esse liberalismo econômico e tem esse liberalismo político. O liberalismo político tem um pouco a ver com o que o Locke estava defendendo, que nós estudamos, né? E o liberalismo econômico discute um pouco a relação entre Estado e mercado. Qual que é a ideia? É que o mercado, ele precisa ser autorregulado, ele precisa ter ele tem uma lógica muito própria, e ele precisa ser, ele tem um equilíbrio muito natural. Então, o Estado ele não pode intervir nesse equilíbrio de forças do mercado. Então, o que esse liberalismo econômico defende? Defende que o Estado deve intervir minimamente em relação ao mercado, e o mercado ele atua como um agente de equilíbrio. Então, por exemplo, os atores fazem determinadas ações dentro do mercado e que não precisam ser reguladas pelo Estado, porque vai chegar um momento que o mercado vai criar uma espécie de equilíbrio das forças. Então, o mercado vai fazer a triagem, por exemplo, entre os grupos que vão ser favorecidos e grupos que vão ser desfavorecidos dentro dessa lógica, desse jogo de forças do mercado. E para ele, o Estado não deve interferir nisso, porque isso vai criar uma espécie de economia pouco eficiente, porque o mercado ele vai conseguir fazer, é como se fosse uma lógica, uma espécie de lei da evolução natural, lei da sobrevivência. Então, o próprio mercado vai eleger as pessoas que vão ser beneficiadas e as pessoas que vão ser excluídas dele. O Estado não precisa fazer isso. O jogo das forças econômicas, as relações de compra e venda, as relações estabelecidas dentro do mercado vão definir quem vai perder e quem vai ganhar. Então, o Estado não deve intervir nesse processo. Isso faz parte de uma lógica natural, mesmo das relações de troca, das relações de intercâmbio econômico, né? Então, isso já vinha desde o Adam Smith, né, defendendo essa lógica, essa necessidade do Estado ter livre-arbítrio, do Estado regular as relações sociais de uma maneira mais autônoma, né? E é um Estado mesmo mínimo, né? O Estado deve proteger esse mercado, ele deve ser acionado apenas no momento de crise. Mas o mercado não pode sofrer essas interferências internas, porque ele opera sobre uma lógica diferente da lógica do Estado, da lógica da sociedade de uma maneira geral, né? Espera aí que eu vou aceitar alguém. Milena. Essa relação também defende que os próprios agentes, os próprios indivíduos, eles precisam atuar a partir de um ponto de vista mais individual. Então, o indivíduo foca em si, nos seus benefícios individuais, sem defender nenhum tipo de princípio ético. Então, você tem aí indivíduos que estão agindo egoisticamente, individualmente, no mercado, e o próprio mercado vai dizer se ele vai se dar bem ou não, né? Ele não deve, esse indivíduo deve ter essa liberdade para atuar no mercado de uma maneira mais livre, né? E aí, nesse jogo de forças, os homens que se resolvam, né? Quem tiver que ser excluído vai ser, quem tiver que ser beneficiado vai ser. A lógica é essa. O Estado, ele funciona, eles chamam de Estado policial. É aquele Estado que fica ali só protegendo, ele não vai ditar nenhuma regra. Ele vai estar ali protegendo para, no caso de uma crise, de um tipo de problema, ele ser acionado para resolver, né? Então, o mercado, ele mesmo é capaz de equilibrar, inclusive, as relações humanas, né? Essa lógica
perdurou por muito tempo. Quer dizer, você tinha, durante todo o século XIX, você tem um Estado que se coloca como liberal. É um Estado que interfere pouquíssimo na economia, um Estado que não oferece, por exemplo, políticas públicas como saúde, educação. É um Estado que deixa que o mercado ofereça esse tipo de serviço, né? Então, por exemplo, no século XIX, você não tinha ofertas de serviços públicos relacionados à educação, à saúde, muito pouco. O Estado não atuava nisso. Ele tinha uma função muito restrita, né? Ele não tomava essas responsabilidades para si. Né? Não tinha oferta de serviços públicos, né? Então, esse modelo liberal perdurou durante um tempo, um século inteiro, né? O século XIX. Até que no século XX, você tem uma crise desse modelo de Estado, você tem uma grande crise econômica, né? Acho que vocês já estudaram bastante economia, estou aqui falando de uma coisa que vocês já sabem, mas no início do século XX, né, 1929, mais ou menos, você tem uma grande crise, uma grande recessão, as economias capitalistas quebram, né? Principalmente, o grande retrato dessa crise é a quebra da Bolsa de Nova York, né, de 1929. Então, você tem ali uma crise ali de superprodução, quer dizer, começa a se produzir mais do que a capacidade de compra das pessoas. Então, você tem uma quebra ali da Bolsa de Nova York, uma crise na economia, que era o coração, né, da economia, principalmente nos Estados Unidos. E aí, esse modelo de liberalismo, começa a ser questionado. Quer dizer, o Estado, o mercado, ele não deu conta de equilibrar isso. O mercado, a lógica do mercado começa a ser questionada. Quer dizer, vamos deixar tudo nas mãos dessas mãos invisíveis do mercado? Quer dizer, você tinha ali um mercado que não deu conta de equilibrar o jogo de forças e quebrou, inclusive, aqueles que estavam se beneficiando do próprio sistema capitalista, né? Então, você tem uma crise grande e um questionamento do modelo liberal. E aí, entre as discussões um pouco antiliberais, que dizem assim, não, o Estado ele deveria ter intervido mais. E é o Estado que vai salvar a crise econômica. Então, você tem ali um novo modelo de Estado, que é o modelo que intervém mais na economia, o modelo que salva a economia, um modelo que planeja a economia, investe na economia, né? Que é o modelo baseado na obra de Keynes, né? Conhecido como keynesianismo. Vou aceitar mais um, gente, desculpa. Então, esse modelo começa a questionar... Ai, meu Deus, não. Ai, que eu fiz? Não sei. Vocês não estão conseguindo ver, né? Então, eu não sei, eu fiz alguma coisa estranha. Esse modelo... Deixa eu tentar abrir de novo. Pronto. Eu estava conseguindo ver, professor. Oh, meu Deus, eu lesando. Peraí. Então, aparece um novo modelo de Estado. Um modelo que não é socialista, não tem princípios socialistas, ainda é um modelo que não questiona, por exemplo, o modo de produção capitalista, mas que ele tenta abandonar um pouco os pressupostos da economia liberal, do liberalismo, e tenta colocar um papel mais atuante do Estado na economia, que é o modelo conhecido, né, que se desenvolve a partir da década de 30, conhecido como keynesianismo. Quer dizer, o Estado, ele precisa dar o suporte necessário, o suporte que a economia precisa, e ele é um grande agente econômico. Ele não pode mais ser mínimo.
Ele precisa atuar na economia. Então, alguns estados, especialmente os Estados Unidos, criam um certo plano de recuperação da economia, e onde o Estado vai estar o tempo inteiro criando políticas para estimular a produção, para estimular o emprego, para salvar mesmo as economias capitalistas da crise que se instaurou aí na década de 30, né? No Brasil, essas ideias keynesianas chegam um pouco depois. No Brasil, sempre, vocês vão ver sempre uma diferença, mas elas chegam a partir da década de 50 no Brasil, né? Que é um pouco a forma como o Estado militar entendeu a relação entre Estado e economia. Então, por exemplo, no Brasil, a partir dessa visão keynesiana, o Estado começou a bancar, por exemplo, indústrias de matérias-primas, o Estado criou a Petrobras, o Estado começou a financiar as empresas, as indústrias nacionais, você tinha políticas de geração de emprego, você tinha uns avanços nas políticas trabalhistas, né, nos direitos trabalhistas. Então, é um Estado que vai o tempo inteiro investir na economia. Então, ele abandona um pouco aquelas ideias liberais, onde o Estado era mínimo para a economia, e ele começa a investir fortemente no financiamento da produção e da indústria. Isso foi muito forte no Brasil do período militar, né? Então, os militares tinham muito essa coisa, esse planejamento do Estado de investir na indústria e na produção, né? Isso foi muito forte. E também alguns investimentos em políticas sociais, né? De saúde, educação. Mas esse modelo de Estado, ele começa a entrar em crise também. Por quê? Porque as classes mais favorecidas começam a questionar a interferência do Estado, principalmente acusando, né, esses estados que se baseavam nessas ideias keynesianas de serem autoritários. Então surge uma retomada aí de alguns princípios liberais, dizer, não, o Estado está intervindo demais, está ameaçando, inclusive, a democracia, né? A liberdade dos grupos, especialmente dos grupos econômicos. Então, para fazer uma crítica a esse modelo de Estado interventor na economia, começa a surgir algumas retomadas dos princípios liberais a partir do neoliberalismo, que deu origem ao neoliberalismo. Esse keynesianismo, ele vai ser revisto depois. Mas ele, nesse momento do período militar no Brasil, um pouco antes nos Estados Unidos, ele começa a ser questionado pelos autores ligados, ao neoliberalismo, né? Então, o neoliberalismo de Hayek, de Milton Friedman, economistas importantes, que são considerados os pais do neoliberalismo. O que era o neoliberalismo, gente? Era uma retomada dos princípios lá do liberalismo político e econômico, lá do século XIX. É uma releitura do liberalismo do século XIX, que surge a partir da década de 70 e no Brasil, mais fortemente, a partir da década de 80, especialmente no final da década de 80 em diante, né? Então, você tinha uma retomada dos pressupostos do liberalismo, que é o quê? Uma crítica, mais uma vez, uma crítica da intervenção do Estado na economia, quer dizer, o mercado deve ter liberdade, o Estado deve interferir menos na economia. Essa interferência do Estado, segundo Hayek e Milton Friedman, levou a regimes autoritários, a regimes militares, e aí começa a entender que os atores econômicos devem tomar decisões individualmente e não a partir do Estado, do que o Estado decide, né? E
essa visão neoliberal foi muito associada a uma ideia da democracia, do retorno da democracia, da crítica ao Estado militar, ao Estado autoritário, no militarismo, né? Na ditadura militar. Então, é como se esse neoliberalismo viesse como uma forma de... É como se ele viesse acompanhado de uma democratização, de uma visão democrática do Estado, de uma visão democrática da sociedade. Então, vem toda uma avalanche de ideias que recuperam as visões lá do Adam Smith em diante do liberalismo político, adaptando a esse novo Estado da década de 80 em diante, né? Então, você tem implementação de vários estados neoliberais. Você tem, claro, os dois emblemáticos, né? O governo de Margaret Thatcher na Inglaterra, e você tem o governo do Pinochet no Chile, que são os primeiros, os mais expoentes, aí, defensores do neoliberalismo, e que colocaram o retorno das ideias liberais como modelo de Estado, né? Depois, vejam, os estados na América Latina começam a ser forçados a adotar o neoliberalismo. Por quê? O que acontece? Aquele Estado keynesiano que estava lá investindo na economia, lembra? Criando a Petrobras, criando empresas de indústrias de base. Eles criaram essas empresas e implementaram essas políticas na base do empréstimo. Então, o Brasil, por exemplo, fez uma dívida altíssima, uma dívida externa altíssima, feita pelo governo militar. O governo militar criou muita coisa, muitas obras, muitas políticas de governo, mas foi tudo na base do empréstimo, gente. Ele emprestou até as calças, empenhou tudo. É muito claro, assim, como a dívida externa foi formada nesse período, né, desse Estado interventor, né, desse Estado keynesiano, né, nos militares. Então, você tinha uma dívida externa enorme e você começa a criar uma dependência dos estados, principalmente estados como o Brasil, que estavam endividados, com alguns fundos internacionais, como o FMI, como o BIRD, como os Estados Unidos, de uma maneira geral, né, que eram o principal credor do Brasil na época, né? Então, como é que os países pagaram isso, né? Sendo forçados a adotar um modelo neoliberal de Estado. Então, por exemplo, foi criado um congresso chamado Congresso de Washington, onde os estados tiveram que assinar um compromisso de implementar o neoliberalismo nos seus países. Nosso representante, digníssimo, né, era o Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello foi ao Congresso de Washington e assinou um documento que fazia com que o Brasil se alinhasse ao modelo de Estado neoliberal. O que significava isso? A adoção de uma série de medidas políticas, né, alinhadas ao neoliberalismo, por exemplo, privatizações, enxugamento dos gastos com educação, enxugamento dos gastos com saúde. Então, você tinha uma série de políticas neoliberais que o Brasil tinha que seguir, a cartilha neoliberal, né? Então, o Brasil entrou, mesmo como modelo assumiu como modelo de Estado o neoliberalismo, né? Não só o Brasil, viu? Vários países na América Latina, no mundo inteiro, né? Na África, você tinha uma série de países que foram forçados a adotar essas medidas, né? Esse modelo neoliberal, ele, em alguns momentos, foi predominante durante toda a década de 90, né, como modelo de Estado, eu falo do Brasil, mas nos países, por exemplo, da Europa, foi na década de 80, a gente está a gente sempre implementa depois. Mas aí depois, esse projeto neoliberal começa a sofrer críticas, principalmente quando os países começam a pagar um pouco as suas dívidas e ficarem um pouco mais independentes
dos bancos internacionais que, enfim, defendiam essa cartilha neoliberal, né? E aí começa a se criar novas, uma certa visão que não era nem keynesiana, completamente interventora, mas que não era completamente neoliberal, né? Começa a se criar uma espécie de meio termo, de centro, entre as concepções mais socialistas, por exemplo, e as concepções mais capitalistas. Começa a se criar algumas ideologias políticas de centro. Uma dessas ideologias, a mais forte, né, que o autor coloca aí no nosso quadrinho, é a social-democracia, né? Então, é uma visão que nasce da esquerda, ela nasce na esquerda, mas ela começa a adotar algumas ideias de modelos capitalistas. Então, a social-democracia, ela tem dois grandes elementos. Ela tem uma visão baseada nos direitos dos trabalhistas, nos direitos sociais, né, que o Estado ele deve humanizar o capitalismo, no sentido de conceder alguns direitos que foram assim, usurpados da população, mas ele tem também uma visão de intervenção do Estado na economia. Ele traz alguns elementos do keynesianismo. Então, a social-democracia nasce na esquerda como uma espécie de racha no marxismo. Por quê? Porque alguns marxistas, uma parte acreditava como é que seria a revolução socialista. Era tomar o poder, ir lá, pega o cacetete e vai lá e toma o poder na marra. Outro grupo marxista acreditava que o poder poderia ser tomado pela via eleitoral. Então, era necessário que os socialistas entrassem no Estado para, a partir daí, mudar esse Estado, né? Destruir esse Estado. Então, alguns marxistas começaram a dizer, não, gente, vamos se candidatar, vamos parar com essa história de ocupar na força. E aí, alguns grupos começaram a criar estratégias para chegar no Estado. Então, você tem a formação de vários partidos políticos, de partidos socialistas, que começam a disputar as eleições, né? E começam a defender um modelo que não era completamente comunista, mas não era capitalista completamente. Então, era o quê? Eram grupos que iriam implementando algumas reformas no Estado. Então, era um Estado, por exemplo, que começava a permitir alguns direitos trabalhistas, um Estado que começa a oferecer políticas de educação, um Estado que começa a oferecer políticas de saúde, direitos sociais, de uma maneira geral. Um Estado que humaniza um pouco o capitalismo, ou seja, tenta diminuir os efeitos. Tá mudo para mim. Não está vendo? Não? Oi? Oi, gente, estão me ouvindo? Eu tô ouvindo normal. Ah, é? Posso continuar? Eu tinha ouvido que você não estava me ouvindo. Voltou, professora. Tô ouvindo. Tá, então você tem essa ideologia de centro social-democrata que, de alguma forma, começa a adotar algumas questões vinculadas ao campo da esquerda, né? Como as próprias ideias dos direitos dos trabalhadores e denunciar os processos de exploração do trabalho, mas aí não questiona completamente o modelo capitalista. É como se fosse um modelo de Estado que diminuísse os efeitos perversos do capitalismo. Quais são os efeitos perversos do capitalismo no ver desse grupo? Pobreza, exclusão social, processos de racismo, processos de exclusão de determinados grupos. Então, o que o Estado deveria fazer? Deveria reparar
esses grupos? Reparar trabalhadores, então, conceder, por exemplo, férias, licenças de saúde, conceder alguns direitos para diminuir os conflitos entre trabalhadores e patrões, né? E você tinha também um Estado que começa a pensar, por exemplo, na oferta de, enfim, os serviços de saúde, serviços, tudo aquilo que tentaria humanizar, dar um pouco de condição ao trabalhador, para que o trabalhador não ficasse sem nada, né? Então, eles começam a criar políticas para tentar diminuir um pouco os conflitos e os processos de exclusão social. Então, ele começa a adotar algumas ideias de direitos sociais, e aí se cria a noção de estado de bem-estar social. Esse modelo de estado de bem-estar social foi um modelo que foi adotado como modelo de estado pela Europa toda até hoje. Né? Até hoje há uma predominância do modelo de estado de bem-estar social. Então, você tem um Estado que não questiona, que não é socialista, porque ele não questiona o modo de produção capitalista, mas ele tende a equilibrar os conflitos entre as classes dentro do modo de produção capitalista. E tenta aí, vamos dizer assim, equilibrar um pouco esse jogo de forças, oferecendo alguns direitos que o campo privado, o mercado não oferece. Então, você tem uma via de centro que começa a ser adotada por alguns países, especialmente na Europa, e algumas tentativas, né, de estado de bem-estar social na América Latina. Então, esse grupo, ele não é vinculado completamente à esquerda, é um grupo de centro, mas ele nasce na esquerda. Mas ele vai se afastando da esquerda na medida em que ele não vê o socialismo e o comunismo como fim último, né? Ele entende que o capitalismo predomina e é uma coisa que não tem muito, tipo assim, não tem mais jeito, né? Mas aí ele tenta humanizar esse capitalismo, oferecendo alguns direitos e equilibrando os conflitos, né? Esse modelo de Estado é muito predominante na Europa. No Brasil, a gente tem algumas tentativas de implementar esse plano. Então, por exemplo, alguns partidos políticos defendem esse modelo de Estado, né? Hoje a gente pode dizer que partidos como o PT, o Partido dos Trabalhadores, se vincula muito mais à social-democracia do que ao socialismo. Se a gente for tentar enquadrar hoje, o partido de hoje, dentro de um espectro político, ele está muito mais enquadrado nesse modelo de Estado do que no modelo de Estado socialista hoje. Né? É claro que você tem partidos vinculados ao modelo socialista, um exemplo, o PSTU, né? que não quer conversa com ninguém, não abre mão. Né? Tem a ideia do socialismo, do comunismo como fim último, né? Como objetivo. Isso não está mais dentro do objetivo de partidos que um dia foram vinculados ao campo do socialismo, como o PT, como o PCdoB. Você tem partidos hoje que são mais centro-esquerdas do que propriamente partidos de esquerda. Né? Se a gente for fazer a análise de que projetos eles estão defendendo atualmente. Né? Então, essa coisa de colocar alguns partidos como esquerda precisa ser analisada com muito cuidado. Né? Por quê? Porque a gente precisa voltar para o quadrinho lá e ver o que esse grupo está planejando. Porque uma coisa é você ser taxado de esquerda, outra coisa é você ser esquerda, de verdade. Né? Então, quando a gente vai enquadrar um grupo dentro de um processo de esquerda, a gente tem que entender se esse grupo está defendendo como fim último, como objetivo, a instauração de um modelo socialista de Estado. Então, para a gente falar um pouco do socialismo, né, você tem... o socialismo é uma espécie de transição. Você tem o capitalismo dentro da lógica do Marx, né? Você tem
o socialismo como uma espécie de estado de transição. Ele vai fazer o que o socialismo vai fazer? Ele vai expropriar a propriedade da burguesia e redistribuir para a população. Até que não exista mais disputas e conflitos entre as classes sociais. E aí se cria uma nova etapa do Estado, que é o comunismo, que é a sociedade sem classe, né? Então, o socialismo aparece para o Marx, por exemplo, como uma passagem, uma transição. Está falhando muito o meu sinal. Alô? Oi, você não está me ouvindo? Oi? Se vocês não conseguirem, me avisem, tá? Que eu fico aqui olhando para a tela, eu não faço ideia. Voltou, Tá. professora. Tá. Não sei se vocês conseguiram me ouvir, mas assim, eu estava falando que essas ideias de vincular a esquerda ao socialismo têm que ser analisadas com calma, a partir do que os grupos estão defendendo enquanto ideologia. Então, por exemplo, existem vários socialismos, né? Como modelos de Estado. Uma coisa é a ideologia, outra coisa é o que o Estado conseguiu implementar, né? Então, por exemplo, o socialismo, da forma como Marx escreveu, que ele chamava de socialismo científico, ele nunca existiu, né? No ponto de vista empírico, ele nunca foi implementado, né? O Estado mesmo, como nos moldes mesmo do marxismo. Você tem um modelo de Estado que eles chamam de socialismo soviético ou socialismo real. Foi o tipo de socialismo que conseguiu ser implementado. Qual era o propósito? Houve a expropriação da classe burguesa, então você tinha ali os czares russos que foram expropriados, mas a riqueza não foi redistribuída. Então houve uma expropriação para o Estado tomou a propriedade dos burgueses, que era o primeiro objetivo, criar um Estado socialista, expropriar a propriedade burguesa e criar um Estado socialista, beleza. Qual que era o segundo objetivo pensado por Marx? Redistribuir a riqueza. Para quê? Para nivelar as classes sociais. Esse nivelamento não aconteceu, né? Então você tem aí um socialismo que a gente chama de real, mas ele não caminhou para a última fase, que é o comunismo. Ele ficou no processo, numa espécie de estatização da propriedade. Mas ele não foi para o segundo momento, que era a distribuição da riqueza, para chegar nesse Estado comunista, né? Então, é importante a gente fazer essas discussões, porque muitas vezes a experiência soviética, a experiência chinesa, a experiência cubana, é usada um pouco para desqualificar alguns autores, como o próprio marxismo. No meu entendimento, há uma espécie de diferença, né, entre como ele foi teorizado e como ele foi implementado, né? Jamais, por exemplo, Marx ia saber no século XIX o que ia acontecer na Revolução Russa, né? Então, a gente não pode culpabilizar o autor por aquilo que fazem com a obra dele, não é verdade? Enfim, acho que é importante falar isso. O autor do nosso texto, né, gasta bastante tempo discutindo a experiência soviética e como que ela caminhou um pouco aí para um regime mais autoritário, né, que de alguma forma acumulou a propriedade e acumulou muito poder político também, né? É como dizer, os trabalhadores tomaram poder, mas gostaram muito do poder. E não abriram mais mão dele, né? Então, esse foi um problema histórico mesmo, de como o socialismo foi implementado, né? E aí você tem esse anarquismo, né, como modelo de Estado, e que aí a gente vai ver, quando a gente vai analisar o anarquismo, a gente vai ver como ideal, que a gente não tem uma experiência histórica, a não ser, sei lá, comunidades alternativas, mas a gente não tem uma experiência histórica de uma sociedade sem Estado, sem poder político.
A gente não pode dizer isso, né? A gente tem estados comunistas, mas não comunismo como Marx estava pensando. Tem sociedades comunais, por exemplo, tribos africanas, tribos indígenas, onde não existe a figura do Estado. Mas existem algumas lideranças, como, por exemplo, pajés, lideranças religiosas, lideranças espirituais, né, de uma maneira geral. Não existe a figura do Estado, mas existe a figura do poder político. Né? Então, quando a gente vai analisar o anarquismo, a gente vai analisar como ideologias de algum grupo. Então, você tem uma série de grupos anarquistas que defendem o fim do regramento da sociedade, das regras sociais, do Estado, de tudo, né? Mas dentro de um panorama ideal, porque implementado como experiência, a gente não tem para dizer. Então, se vocês forem, por exemplo, trabalhar com anarquismo, tem que dizer como que alguns grupos imaginam que seja o anarquismo, como é que eles projetam como modelo de sociedade. Mas a gente não pode pegar um exemplo de implementação do anarquismo para analisar, né? Eu acho que é um pouco isso. Eu estou procurando fazer uma aula menor, porque eu tenho muita dificuldade para gravar. Tenho muita dificuldade para baixar, fica a noite inteira baixando aqui. Mas eu queria que a gente explorasse um pouco esse quadro, né? E aí eu queria ver se vocês conseguiram entender um pouco as diferenças, né, entre esse modelo mais liberal e conservador da direita, esse modelo mais centro da social-democracia. O autor coloca um outro nome, que é a terceira via. Alguns autores ingleses, né, principalmente o Giddens, ele chama a social-democracia, ele tenta mudar o nome para a terceira via. Né? Ele implementa esse conceito de Estado, que é chamado de terceira via. Por quê? Porque ele diz que a social-democracia está muito vinculada à esquerda. Então, era necessário criar um novo nome para essa ideologia de centro, e aí ele propõe a criação da ideia de terceira via. Mas, substancialmente, é muito parecido. Né? É mais como uma tentativa de desvincular a ideia de centro às noções de direita, de esquerda, aos grupos de esquerda. Né? Acho que isso aparece bem no texto. Talvez uma novidade para vocês, né, em termos de Estado, seja essa ideia da social-democracia, né? Que é um modelo já de Estado que é colocado como central em alguns países, né? E que a gente, no Brasil, tentou muitas vezes, né, implementar o Estado de bem-estar social, implementar ideologias de centro, mas a gente tem uma classe, uma elite social, uma classe alta, né, uma classe média e alta, que resiste à implementação desse Estado de bem-estar social. Então, você tem uma classe econômica elitizada, com alto poder de intervenção, como a nossa no Brasil, e que, de alguma forma, tende a fazer uma crítica e resistir a todas as vezes que o Estado brasileiro tentou implementar esse estado de bem-estar social. Deixa eu ver se eu aceito alguém que está querendo entrar aqui. Mário. Então, gente, eu pergunto de vocês, assim, vocês conseguiram perceber as diferenças entre essas ideologias? Ficou claro? Vocês querem que eu aprofunde algum ponto? Querem que eu aprofunde alguma coisa? Vocês já tinham estudado, aí vocês podem responder no chat. Vocês já tinham estudado esse modelo social da social-democracia como modelo de Estado? A Luana está querendo saber aqui. A senhora podia falar um pouco mais da diferença entre comunismo e anarquismo? Claro, tem muita diferença. O comunismo, ele defende a ausência de classes, né? De classe, de diferenças entre as classes sociais. Então, qual que era a proposta desse modelo socialista? Era
criar um Estado socialista até que você tenha ausência de classes sociais, de desigualdade entre as classes sociais. Então, você tem não existe, a proposta é que não exista mais a classe dos proprietários e dos não proprietários, né? A proposta é que as classes sociais se equiparem, né? E que, para isso, segundo Marx, o Estado não seria mais necessário, porque, para ele, o Estado tem a função de regular as relações entre as classes sociais. Então, no comunismo, para Marx, como não existe mais desigualdade de classe, não existe mais a necessidade de você ter um Estado. No anarquismo, não. Ele não está discutindo essa questão das classes. Ele está discutindo as regras. O Estado enquanto uma entidade que impõe regras, impõe normas, impõe burocracias. Então, você tem um modelo que fala da ausência de Estado, ou de qualquer tipo de regramento, de qualquer tipo de imposição de alguém que diga o que nós devemos fazer. Os homens devem ser livres para tomar as suas decisões e formular suas próprias regras de comportamento, né? Então, o anarquismo, ele fala da ausência do Estado, mas ele fala da ausência de qualquer tipo de força que se imponha sobre o indivíduo. É como se o indivíduo tivesse que ser livre, não só do Estado, mas de qualquer tipo de regra social que o limite, que restringe a sua liberdade. Consegue, Luana, entender? Então, assim, o anarquismo vai além da discussão de classe. Ele está preocupado com a desigualdade entre os grupos sociais. O anarquismo não. O anarquismo está preocupado com a imposição de regras sociais, com a imposição de normas de conduta, de um Estado que nos diz o que nós devemos fazer. A grande preocupação do anarquismo é essa, né? E existe alguns grupos que são da linha do marxismo vinculado também ao anarquismo. E aí é uma coisa bem mais complexa, né? Porque eles tentam vincular as duas ideologias, mesclar um pouco as duas ideologias, né? Deixa eu fechar aqui esse quadrinho. Ai, credo. Então, assim, gente... Ai, onde que tá? Ah, tá aqui. Vocês têm mais alguma dúvida sobre esse quadro? Você tem uma espécie de dissidência do marxismo vinculada ao anarquismo. Inclusive, disputava muito as ideias e dentro dos congressos, por exemplo, dos colóquios mesmo do marxismo, disputava muito anarquistas e marxistas, né? Sérgio, quer falar? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Queria que vocês me falassem o que vocês escolheram como grupo que vocês vão fazer uma análise da ideologia. Vocês podem socializar comigo as suas ideias, assim, o que vocês estão pensando. Vocês entenderam a pergunta, primeiramente, do exercício? Preciso que vocês me dêem um exemplo de real, né, de ideologia. Escolhem um grupo e tentam identificar que ideologia esse grupo está defendendo, né, está implementando. No caso, nós vamos escolher apenas uma, professora? E só uma. Falar sobre ela. Só uma. E aí você vai ter que dizer assim, por que você vê, por exemplo, um partido. Aí você diz assim, bom, esse partido claramente defende uma ideologia de esquerda. Por quê? Né? Por que você acha isso? Que tipo de ação esse grupo faz ou defende? Que ideia esse grupo defende que levou você a essa conclusão? Que esse grupo é de esquerda, né? Defende uma ideologia de esquerda. E aí é tentar discutir um pouco o que é uma ideologia, que ideologia esse grupo trabalha, né? O que está por detrás aí. Que é uma coisa que os grupos não deixam muito claro. A gente que vai ter que analisar, a gente vai ter que descobrir, assim, tentar deduzir que ideologia esse grupo defende, né?
A Luana. Professora, nós vamos escolher uma ideologia, exemplificar e explicar o exemplo de acordo com as características da ideologia. Isso. Então, você vai escolher um grupo, você diz, bom, esse grupo é neoliberal. Por que ele é neoliberal? O que defende o neoliberalismo e o que ele defende? Por que você vinculou o grupo ao neoliberalismo? Né? E tentar justificar essa análise, essa classificação que você deu aí ao grupo. E aí pode ser também texto, jornal, às vezes grupos, posicionamentos de jornalistas, de um texto, às vezes científico, que deixa claro um pouco a ideologia que ele está ali defendendo, né? Então, vocês podem utilizar textos também. Mas acho que seria mais bacana se vocês utilizassem exemplos de alguma atuação de um grupo político, né? Eu acho que é bacana a gente fazer esse exercício de identificar as ideologias que estão ali norteando aquela atividade política, né? Então, eu vou ficar um pouco... Essa ideia, esse texto da ideologia é mais para ajudar vocês a embasarem a resposta de vocês, né? Porque aí está falando de um pouco de todas as ideologias políticas, né? Então, você compara o que você acha que aquele grupo defende com o que está lá no texto. Se bater, aí você justifica para mim, tá bom? Mas se vocês puderem dar uma lida nele todo, ele está um pouquinho torto, porque eu tive que escanear